Olá, querido amigo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque nós acreditamos que você pode fazer parte desse projeto muito especial. Eu me chamo Gutenberg Santos, faço parte do Instituto Vida, que é um instituto nacional, está com atuação em todo o Brasil, realizando um projeto muito especial para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. O projeto que nós estamos desenvolvendo se chama Adote um Leitor. Eu falo nesse momento de Manaus, e aqui em Manaus eu tive a oportunidade de conhecer há algum tempo atrás um abrigo que existe na nossa cidade chamado Lar Batista Janel Doyle. Conheci esse abrigo há um bom tempo atrás, alguns anos já, quando nós estávamos ajudando uma senhora que tinha uma situação muito delicada na sua família. Ela tinha vários filhos e uma dessas crianças acabou fugindo de casa. No outro dia, ela recebeu uma ligação de que seu filho estava lá nesse abrigo que hoje faz parte do nosso projeto. Ela pediu nossa ajuda e nós demos uma carona até ela para que ela pudesse encontrar com a criança, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a realidade do abrigo e das crianças que eram atendidas lá. Dos mais diversos tipos, dos mais diversos casos, crianças que haviam sofrido abusos, maus tratos, abandonos, crianças protegidas pela justiça, famílias desestruturadas. Esse era o quadro das crianças que estavam e ainda pertencem, né, e são atendidas pelo abrigo. É um quadro muito triste, porque eu não sei você, mas eu sou pai e eu sei o quanto a minha filha, quanto é importante para o desenvolvimento dela a presença do pai e da mãe. E essa é uma realidade que muitas crianças naquele abrigo não têm. E quando você pensa nos impactos disso, fora a sociedade que a gente vive, o que isso pode resultar no futuro dela, quem essa criança vai ser no futuro, nós sabemos que as perspectivas não são as melhores. A chance de isso dar errado no futuro é muito grande. E por isso o nosso instituto ele idealizou esse projeto para ele ajudar essas crianças em situação de vulnerabilidade. A frase que rege o nosso projeto é essa que você pode acompanhar aqui, e ela diz assim, olha: só a educação dá oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. Talvez essa frase seja uma realidade na sua vida ou em alguém da sua família que você conhece. Alguém que tinha uma vida muito difícil, com pouca perspectiva de um bom futuro, mas essa pessoa teve a oportunidade de fazer uma faculdade, de estudar, e isso mudou a vida tanto dela quanto da sua família. Nós acreditamos que isso é verdade. Eu conheço pessoas na minha família, amigos que eu tive que sofreram muito na infância, tiveram muitas dificuldades, passaram muitas necessidades e privações, e porque depois essas pessoas tiveram a oportunidade de fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, e isso fez elas mudarem de vida. Tenho amigos que hoje podem viajar, podem comprar uma roupa para si, têm uma boa projeção de futuro, vão formar família, e grande parte disso veio porque ele teve a oportunidade de estudar. E é isso que nós queremos levar para essas crianças, dar para essas crianças a oportunidade. Mas veja, quando a gente fala de educação aqui no nosso projeto, a gente não está querendo só focar nessa educação formal, porque o que a gente pensou? Não adianta muito eu ter uma pessoa que seja um profissional, que seja um médico, um advogado, um engenheiro no futuro, se essa pessoa não tiver um bom caráter. Então nós também queremos cuidar da educação no sentido de dar para essas crianças bons valores. Eu tenho certeza que você prefere que seu vizinho não seja só um profissional, mas que ele seja alguém que seja respeitoso, educado, honesto, de boa fama, e alguém que você possa relativamente ter uma confiança, e isso tem que ver com a formação do caráter de bons valores. Então, quando a gente fala em educação no nosso projeto, a gente não está só pensando na educação formal, mas também nessa educação que vai formar um bom caráter nessas crianças para o futuro. E assim, os dados, quando a gente vai pesquisar em relação a essas novas gerações, eles não são nada animadores. Então aqui aponta que o número de delinquência infantil no nosso país ele tem crescido muito nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, o número de adolescentes que tiveram que ser internados aqui no nosso país subiu mais de 300%. Muitos lares ou sem a figura do pai ou sem a figura da mãe, e isso afeta demais uma criança. E essa é uma realidade de muitas crianças lá do abrigo, né? E aí por causa disso, muitas crianças acabam desistindo da escola e outros acabam entrando para o mundo do crime e acabam caindo em reclusão, né? Acabam não chamando de prisão, é mais chamado de reclusão mesmo para adolescentes. A ONU nos aponta que 70% dos crimes cometidos hoje, quem comete tem entre 13 a 25 anos.
Você deve acompanhar no noticiário, se você tem estômago para isso, né? Ver quanto cada vez mais os crimes têm sido cometidos por pessoas que são jovens, às vezes até de menor. Não faz muito tempo, teve aquele incidente triste no Rio de Janeiro em que o rapaz, parece que ele tinha 16 anos, ele pegou a arma do pai, matou o pai, a mãe e o irmão e jogou o corpo deles na cisterna que tinha no fundo de casa. Então são tragédias, coisas absurdas que está atingindo cada vez mais esses adolescentes e essas crianças. E a grande influência sobre elas, internet e televisão. Então essas crianças, elas são como massinhas de modelar, né? Elas estão ali na época em que tudo que for colocado sobre elas ou contra elas vai impactar quem elas são. E como as crianças no abrigo, elas estão no processo, na época em que se forma o caráter, o que nós pensamos? Se tudo que elas vão receber vai influenciá-las e o nosso mundo está extremamente mal, o que nós queremos é levar a elas o máximo de coisas boas para inspirar nelas bons valores e bons objetivos para o futuro, para que a gente possa de alguma forma cooperar para moldar bem o caráter dela e para que ela tenha uma boa projeção para o futuro. Então, como é que funciona o nosso projeto? É como se ele fosse um tripé e aqui em cima temos a criança, que é quem vai ser beneficiada pelo nosso projeto. Então nós temos na primeira perna desse tripé o Instituto Vida, que é quem idealizou esse projeto, é quem preparou a literatura e é quem seleciona o abrigo para ser beneficiado com esse material. Na segunda perna do tripé, nós temos justamente o abrigo, que é quem tem as crianças hoje, que é quem vai receber esse material e é quem vai trabalhar com ela. Na terceira perna desse tripé, aí entra a nossa parceria com empresários, com pessoas físicas, amigos, voluntários, nossos parentes, familiares, que entram nesse projeto fazendo parte desse tripé, adotando um leitor, que é justamente o título do nosso projeto e eu vou já te explicar como isso acontece. Mas é nessa combinação que nós temos o benefício chegando para a criança, cada um realizando a sua parte e os voluntários que entram nessa parceria, eles ajudam justamente viabilizando para que esse material ele possa chegar para as crianças no abrigo. E eu quero te mostrar agora quais são os materiais que nós queremos levar para essas crianças. Muito bem, então o primeiro material que a gente quer usar no nosso projeto é essa revista aqui, a revista do nosso amiguinho, que está há mais de 70 anos no mercado. Existe algo no Brasil chamado BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ela diz o que uma criança deve estar aprendendo de acordo com a sua faixa etária e a revista do nosso amiguinho ela é baseada nesse critério. Agora, por que essa revista ela também é interessante para o nosso projeto? Porque nós entendemos que ela também vai ser útil. Você pode dar uma olhadinha aqui, olha. Você vai perceber que a revista ela é uma revista temática. Então, cada mês a revista ela vem trabalhando com um tema novo para ser trabalhado com as crianças. No caso, esse exemplar que eu tenho aqui na mão é uma revista que vai trabalhar sobre disciplina. Então, tudo que está dentro da revista, nesse mês, nesse exemplar, é voltado para ensinar isso aqui para a criança. Até posso mostrar para você o exemplo desse quadro que tem na revista, que é sobre o dia a dia, e aí eles vão trabalhar especificamente esse aspecto. Até mesmo as histórias que vêm aqui dentro são voltadas para isso. Agora tem outros aspectos na revista que também são interessantes. Por exemplo, esse quadro aqui, você talvez não consiga perceber, mas o material dele é um pouco diferente do papel. Esse é um quadro que vem todo mês na revista, uma parte voltada para recortar e colar. Por que esse material é útil? Por que essa atividade é útil para o nosso projeto? Nós temos percebido que algumas crianças chegam na fase escolar e elas têm atrasos na coordenação motora fina. Então algumas têm dificuldade de segurar o lápis, outras de fazer algumas letras, porque faltou atividades como essa. Então essas atividades de recorte, aqui eu tenho um outro exemplo para te mostrar. Elas são atividades que ajudam, olha, percebe como são detalhes que as crianças têm que fazer. Então isso as ajuda no desenvolvimento motor. Isso é muito importante para a educação das crianças. Outro aspecto que eu acho interessante. A revista vem com uma parte voltada para ensinar português, uma parte que fala sobre inglês e uma parte que fala sobre espanhol. Então todo mês as crianças vão estar tendo contato com isso. Outro aspecto interessante é esse quadro sobre a Feira de Ciências, que vem atividades lúdicas interessantes para fazer com a criança, e isso aqui ajuda muito as professoras do abrigo, porque elas, tadinha, muitas vezes não sabem mais o que fazer com as crianças. Então, em vez de só botar o menino, menino vai pular corda para ocupar ele,
Aqui nós temos atividades que são lúdicas, que vão ensinar algo para as crianças, são novidades, e isso aqui é muito interessante para atrair a atenção das crianças. E uma outra coisa que eu acho muito importante da revista do nosso amiguinho é os próprios personagens da turma. Então aqui aparece praticamente todos eles. E aí, como as crianças aprendem muito por imitação, cada um desses personagens ele tem um tipo diferente, um molde diferente de ser, para que isso possa influenciar a criança para que ela queira imitar. Por exemplo, o líder da turminha é o Noguinho. Então, tendo contato com esse personagem que é o líder, as crianças aprendem a liderar, a trabalhar em equipe, a respeitar regras, respeitar limites, a boa convivência. Esse aqui é o Sabino, ele é o mais estudioso da turma, então tendo contato com esse personagem, as crianças aprendem que estudar não é algo ruim, tirar uma boa nota, ler um livro não é vergonhoso, então elas vão querer estudar, tirar boas notas, fazer uma faculdade. O Kiko, ele é o mais novinho da turma, então é aquele que é protegido, as crianças aprendem a cuidar dos mais novos e não maltratar eles. A gente tem aqui também o Cazuza, que é o personagem que estimula as crianças a fazer atividade física, a se exercitar. Então todos os personagens da turma são voltados para inspirar boas coisas nas crianças. Além disso, agora eles vão colocar uma personagem que ela é surda e muda, para que as crianças aprendam a ter contato com essas crianças que têm essas necessidades especiais e como se relacionar com elas. Então essa é a revista do nosso amiguinho. O outro material que a gente quer levar para as crianças é essa maleta aqui, olha, ela é um boxezinho, tá vendo? E aí o que eu achei importante nela para esse projeto, ela vem dentro dela com uma mini maleta, essa aqui mais clarinha, tá vendo? Vem com 12 revistas dentro e cada uma dessas revistas existem para ensinar um valor diferente para a criança. Então aqui a gente fala sobre honestidade, empatia, respeito, bullying, criatividade. E esse é um material construído para orientar os pais, ou no caso do abrigo, os professores, os profissionais. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma revista que ensina como é que você ensina de fato uma criança a ser honesta. Então aqui vem a primeira parte, a orientação para o adulto e no final dessa orientação, uma atividade prática para fazer com a criança. E aí no segundo dia, orientação e atividade. E assim vai, terceiro dia, orientação e atividade. Então assim funciona em todas as revistas. Então aqui eu tenho o material que orienta os adultos. Aí a gente tem também dentro do material o conteúdo que foi criado para orientar as crianças. Então, as mesmas revistas, o mesmo conteúdo que eu tenho na linguagem lá para os adultos, eu tenho aqui para as crianças. Então, é uma mini maleta. Aqui nós temos as mesmas 12 revistas com as mesmas temáticas, mas aqui na linguagem delas. Então, eu mostrei para você aquela revista sobre honestidade e aqui a revista correspondente é uma história em que a temática da história é sobre honestidade. Aqui o personagem acha uma carteira cheia de dinheiro, o que ele vai fazer com isso. Então a revista também é dividida em partes. A criança vai lendo a história e ela vai poder ir fazendo atividades também que vão complementando e para que isso seja algo bem prático, para que seja útil com as crianças. Então cada revista lá dos adultos tem uma correspondente aqui para a criança. Juntando isso, dentro da maleta ainda vem esse caderno de atividades, olha só, que são todas as atividades dentro daqueles valores, os mesmos valores, para que as crianças possam ir fazendo. E aqui no meio, olha que legal, a gente tem essa paleta cheia de adesivos, para quê? Conforme a criança vai fazendo a atividade, ela vem aqui, pega o adesivo e cola. Então ela vai completando a cartilha. Então esse é o segundo material que a gente quer levar no nosso projeto. Então esses são os dois materiais que a gente quer utilizar no nosso projeto para a gente poder levar para as crianças. Sabe, quando você vai no abrigo e você apresenta a ideia do projeto para as professoras, elas gostam muito. Boa parte dos professores que hoje lidam com a educação infantil, eles conhecem esse material. A revista do nosso amiguinho, por exemplo, existe há mais de 70 anos no mercado. Existem alguns professores que estudaram com essa revista quando eram crianças. Então eles entendem que é um material de qualidade. Eles precisam e querem essa ajuda. Muitos professores necessitam de capacitação. E é isso que o nosso projeto quer levar para eles. Só que, infelizmente, eles esbarram nas limitações financeiras que possuem. Se você entrar no site do abrigo, por exemplo, você vai ver que eles pedem até colaboração para comprar comida para as crianças. É claro, eles têm as suas parcerias, mas você sabe, não dá para suprir tudo.
Então, apesar de eles quererem participar do projeto, quererem essa ajuda, eles têm essas limitações. E é justamente aqui que o nosso projeto entra, para cada um fazer um pouquinho e ajudar essas crianças. E aí, para finalizar o nosso projeto, eu queria te mostrar esse certificado que a gente entrega para todos os amigos que entram participando dessa nossa iniciativa. E por que a gente dá esse certificado? 2 motivos básicos. O primeiro deles é que a gente quer reconhecer o seu esforço em participar desse projeto, em ajudar nesse investimento para que essa criança, uma criança pelo menos, ela seja beneficiada. E o segundo objetivo de a gente entregar esse certificado é justamente para a divulgação do nosso projeto. Sabe, se alguma pessoa vê o seu certificado, depois vê de algum amigo, de algum familiar, depois vê em uma empresa, isso facilita o conhecimento a respeito do nosso projeto. E aí quando esse vídeo ou quando a gente chegar para visitar alguma pessoa pessoalmente, ela vai lembrar do certificado, vai ver que já viu em algum lugar e isso gera credibilidade. Então isso nos ajuda bastante. Eu queria te mostrar aqui agora algumas pessoas para quem nós já apresentamos o projeto, que gostaram da ideia e elas decidiram participar do projeto, beneficiando pelo menos uma criança. Aqui embaixo eu vou colocar o Instagram também que nós criamos para que nós pudéssemos ir registrando pouco a pouco os amigos que estão entrando no nosso projeto e estão ajudando, colaborando para que essas crianças sejam beneficiadas. Querido amigo, esse é o nosso projeto, essa é a iniciativa que nós estamos tomando, já estamos dando os primeiros passos aí e nós gostaríamos muito de contar também com a sua ajuda para que essas crianças sejam beneficiadas. Então, se você deseja fazer isso, deseja fazer parte, conhecer de que forma você pode colaborar, entra em contato comigo ou entra em contato com a pessoa que encaminhou esse vídeo para você. Ela vai te encaminhar o meu contato para que assim a gente possa conversar e eu possa te apresentar os detalhes para que você possa entrar nesse projeto conosco, tá bom? Eu te garanto, vai valer muito a pena, eu te garanto, vai fazer diferença, porque esse material é um material que eu adquiri para mim antes de ser pai, para que eu pudesse estudar. Eu entendi a importância da educação e eu sabia que eu só tinha uma infância para acertar. Então eu queria ter o máximo de informação possível. E eu posso te falar, minha filha tem 2 anos e 7 meses. Tem coisa desse material que eu já aplico nela, ainda que ela seja criança, um bebê. Novinha, não saiba ler, mas tem coisa que eu já precisava saber e já faço com ela. Então saiba, assim como isso está beneficiando a minha filha, eu tenho plena convicção que isso vai beneficiar também muitas outras crianças. E eu queria que você fizesse parte disso, tá bom? Então manda mensagem para mim, entre em contato comigo. Eu te garanto, esse investimento, ele vai valer muito a pena. Não só para uma criança, para várias, porque o material vai ficar por muito tempo naquele abrigo sendo usado, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Eu espero ansiosamente o seu contato, tá bom? Um abraço.